gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a independência da América Espanhola, tá? Eu não vou falar sobre a independência do Haiti, porque eu já falei disso em outro vídeo, tá? Quando eu estava tratando sobre a Era Napoleônica, eu falei sobre a independência do Haiti. Então, se você quiser saber sobre a independência do Haiti, você vai lá e assiste, tá? A gente tem que entender que durante 3 séculos a coroa espanhola ela vai dominar boa parte da América Central e da América do Sul, tá? Então a Espanha ela vai dominar uma parte imensa, tá? Até o início do século XIX. A administração colonial espanhola ela vai organizar os domínios dela em 4 vice-reinados, tá? A saber, o vice-reinado de Nova Espanha, Peru, Nova Granada e Rio da Prata. E as capitanias gerais eram Cuba, Guatemala, Venezuela e Chile. O Império Colonial Espanhol ele vai começar a ruir a partir de 1810 até 1828, quando a maior parte dessas regiões elas vão conseguir alcançar as suas independências. E aí a gente vai ver cada um dos processos de independência em separado, tá bom? Mas antes disso, antes da gente falar desses processos de independência propriamente ditos, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre como funcionava essa sociedade colonial na América Espanhola, tá? A gente tem que entender que o critério definidor da posição social na América Espanhola daquele período era a questão sanguínea, tá? Como assim, professora, questão sanguínea? Pessoas nascidas na Espanha eram chamadas de chapetones. Esses chapetones, essas pessoas que nasceram na Espanha, eles tinham poder político e eles tinham poder econômico. Os melhores cargos na administração colonial eram ocupadas por esses chapetones, pessoas que nasceram na Espanha e se mudaram para a América, tá bom? Já os filhos desses espanhóis que acabavam nascendo na América, eles eram chamados de criollos ou crioulos, com 2 L's, tá? Esses crioulos, eles não tinham poder político, assim, de uma maneira expressiva. Na maior parte, o máximo que eles podiam alcançar de poder político era nos cabildos. O que é o cabildo? Eram as câmaras locais, cuidava apenas de assuntos locais, tá bom? Então eles reclamavam disso, porque eles tinham poder aquisitivo, eles tinham dinheiro, mas eles nunca iriam ascender socialmente, nunca teriam o mesmo poder político que um chapetone teria pelo simples fato de ter nascido aqui na América. Então a questão de nascimento ela era extremamente relevante, extremamente importante, tá? Então eles não tinham essa expressão política. E outra coisa que irritava muito esses crioulos, essa elite crioula, né? Porque mesmo não tendo tanto poder político era da elite, sim. Eles questionavam o rigor com que a Espanha dominava as colônias na América. Você não podia ter um comércio livre, você não podia ter fundições. O que é fundição? A fundição é aquilo que serve para derreter metal, né? Então você não podia ter uma indústria aqui, você não podia ter uma manufatura aqui, porque os espanhóis eles queriam vender esses produtos na América Espanhola, tá bom? E, para além desses 2 grupos, a gente tem que lembrar das camadas populares. Quem são essas camadas populares? Indígenas, negros e mestiços, tá? Os indígenas que eram extremamente explorados, né? Depois eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o sistema de mita e encomenda, que era uma forma de explorar o trabalho desses indígenas. Para além disso, você tem o trabalho escravizado dos negros e você tem os mestiços trabalhando como homens livres, mas trabalhos que ninguém da elite queria, né? Eram trabalhos, os piores salários, né? Os piores rendimentos eram para esses mestiços.
E os interesses desses grupos populares não eram os mesmos interesses, né, dessa elite, por certo. Porque eles queriam era igualdade de direitos, o fim do trabalho escravo, e o trabalho forçado, distribuição de terras, uma vida digna, né? Era isso que esse pessoal estava buscando. Um exemplo dessas lutas populares, posso falar sobre a revolta de Tupac Amaru, né? O que é a revolta de Tupac Amaru? Essa revolta que vai ocorrer no Peru e na Bolívia, né? Que será liderada por um rapaz mestiço chamado José Gabriel Condorcanqui. Ele que vai adotar o nome do último imperador inca, né? O Tupac Amaru. E ele não vai adotar esse nome do nada, né, gente? Ele era descendente da família real inca e chefe de uma comunidade indígena no sul do Peru. Ele vai denunciar à justiça colonial as péssimas condições em que esses trabalhadores indígenas estavam submetidos. Só que essa justiça colonial não estava interessada, né? Eles simplesmente vão ignorar essas denúncias feitas pelo José Gabriel, né? Vulgo Tupac Amaru, né? E aí, eles, em 1780, né? Eles e seus liderados resolvem atacar alguns órgãos do governo espanhol e ele chega, né? A reunir um grupo de cerca de 50 mil pessoas, que era composto na maior parte por indígenas, que resolveram se revoltar com essa situação de exploração tão intensa promovida pelo governo espanhol. E aí, em 1781, toda a família do José Gabriel Tupac Amaru foi presa e executada, né? Ele também preso e executado. Em 1783, até 1783, essas revoltas elas vão continuar, elas continuam. Só que o exército espanhol consegue conter essa rebelião. Estima-se que cerca de 100 mil pessoas, na maior parte indígenas, morreram, né, em decorrência dessas revoltas e dessa repressão espanhola. E aí dizem que esse movimento, né, por melhores condições de vida, né, melhores condições de trabalho, vai influenciar aí muito, né, os movimentos de independência tanto na Bolívia quanto no Peru, né? É importante saber que foi uma semente que foi plantada ali e que ajudou, né, nesses movimentos de independência e na criação de uma identidade. E aí a gente tem que ir lá para a história da Europa para a gente entender um pouquinho o processo de independência na América também, tá? Por quê? Porque em 1807, as tropas napoleônicas, né, as tropas francesas, elas vão invadir a Espanha, vão tomar o poder, vão tirar o Fernando VII, que era o rei da Espanha, do trono, e entregar esse trono nas mãos de José Bonaparte, que era irmão de Napoleão, né? Sobrenome não deixa você ter dúvidas disso. Então, o José Bonaparte ficou dominando a Espanha e criou-se a partir daí um vazio de poder lá na América Espanhola. Por quê? Porque a Espanha ela tinha toda uma estrutura de repressão, toda uma estrutura de poder que já estava montada pelo rei Fernando VII. Então, esses liderados do rei Fernando VII, eles não iam ficar passando informação para o José Bonaparte, que é irmão do Napoleão, certo? Então, o que aconteceu? Criou-se na América um vazio de poder. Por quê? Vocês já ouviram falar naquele ditado? Que quando o gato sai, os ratos fazem a festa? O rei espanhol ele era o gato, né? Ou seja, não tem gato, não tem ninguém vigiando, todo o sistema de vigilância que está afetado. Então, essa elite crioula, ela começou a se organizar naquilo que nós vamos chamar de juntas governativas ou juntas de governo. E aí eles vão criar algumas juntas na cidade de Buenos Aires,
Montevidéu, Caracas, Quito e Santiago, que vai reunir os representantes dessas elites locais. O objetivo era lutar pela liberdade de comércio e pela independência política da região, até porque os crioulos eles queriam mais, né, do que só ter dinheiro, eles queriam poder político, eles queriam ascender. Quando as tropas francesas foram expulsas da Espanha, o rei Fernando VII voltou ao trono espanhol e tentou reafirmar sua autoridade aqui na América, certo? Mas o estrago já estava feito, os processos de independência já estavam em andamento, então o pessoal com certeza se recusou a obedecer, se recusou a baixar sua cabeça frente à autoridade da metrópole espanhola. Já na parte ali da América Central, né, pedacinho da América do Norte, que o México ele se estendia, né, ele não era só aquele território que a gente conhece hoje, as lutas pela independência do México, também chamado naquele período de Nova Espanha, receberam um grande apoio popular. Essas lutas elas vão ocorrer entre 1810 e 1815 e elas vão ser lideradas por dois padres, tá? Que padres são esses? O Miguel Hidalgo e o José Morelos. Esse movimento ele vai ter um caráter bastante popular, né? As demandas dele eram demandas populares, que era a distribuição de terras e o fim do trabalho forçado e impostos pagos pelos indígenas, né? A exploração indígena era muito grande, né? Tanto da mão de obra indígena quanto da mão de obra escravizada negra em alguns locais da América Espanhola, tá? Os rebeldes pertencentes a esse movimento vão ser, como sempre, né? Infelizmente o povão é massacrado, né? Vão ser massacrados e os padres que eram líderes desse movimento, eles vão ser presos e executados. Com o passar do tempo, a elite vai se apropriando, né, desse interesse, né, por independência. E essas pautas, elas vão se afastando das demandas populares, né? À medida que crioulos e chapetões começam a se interessar pelo processo de independência. Então, essas pautas, elas vão mudando de figura. E a partir daí, vai se destacar a figura de um general chamado Agostinho de Iturbide, que vai fazer carreira, né, combatendo esses rebeldes, essas rebeliões populares mexicanas. Ele que atuou muitas vezes massacrando essas rebeliões populares, se volta contra a monarquia espanhola e após voltar essa monarquia espanhola, ele vai declarar a independência do país em 1821, vai se autoproclamar imperador do México em 1822 e vai ficar no trono até 1823, quando ele é retirado por essa elite que se revolta contra ele, né? Alguns grupos derrubaram ele e consolidaram uma república no México. E aí, esse processo revolucionário, ele vai mudar a vida de alguns grupos, mas a maioria da população vai continuar na miséria, na pobreza, porque o grupo que vai se beneficiar mais com essa independência do México vai ser os crioulos, que vão ter os seus poderes políticos aumentados, né? Bastante aumentados, beneficiados mesmo com esse processo revolucionário. E para além disso, esse processo de independência, ele vai favorecer a independência de outros países na América Central, né? A Guatemala, por exemplo, vai se tornar independente em 1823, vai seguir o exemplo do México, né? Em 1823 a Guatemala ela se torna independente também. E isso vai sendo meio que um movimento em cadeia, né? Esses países, pouco a pouco, eles vão se tornando independentes e vão falando para a Espanha, olha, nós não vamos mais nos submeter à sua tirania, nós não vamos mais nos submeter ao seu poderio, porque nós queremos a independência. E é isso, pessoal. Vou ficar por aqui, por enquanto. Acompanhe o canal, que
que tem mais vídeo na próxima semana, tá bom?